O Alexandre de Moraes simplesmente encontrou o caminho para trucidar com o Bolsonaro. Sem correr qualquer risco de suspeição, sem correr qualquer risco de nulidades do processo, simplesmente o Bolsonaro vai ser trucidado pela inteligência do Alexandre de Moraes. Porque o Moraes, ele percebeu que enquadrar Bolsonaro como golpista vai ser difícil, porque não tem uma ordem direta do Bolsonaro. Mas o Moraes sabe que toda a estrutura organizacional comandada por Bolsonaro tinha ideações golpistas. E essa estrutura tentava dar um golpe de Estado. Só que essa estrutura tinha um líder e o líder era Bolsonaro. E é por esse caminho que Alexandre de Moraes vai pegar Bolsonaro e pegar gostoso. Na sua opinião, Moraes está sendo inteligente? Ele vai dar margem para qualquer chilique do Bolsonaro? Se você concorda que é uma boa estratégia e quer Bolsonaro preso, deixa o like e se inscreva no canal. O acerto do Alexandre de Moraes, pessoal, foi mostrado para nós através de um despacho que ele deu, uma diligência. Ele falou que existem provas encontradas pela Polícia Federal concretas, robustas, da existência, e aqui é muito importante, da existência de uma estrutura que tinha como objetivo dar um golpe de Estado. E essa estrutura só não conseguiu realizar o seu objetivo, que era dar um golpe de Estado, por situações que fugiam do controle dela. E isso é essencial. Olha o que o Alexandre de Moraes falou. Não é que existem indícios fortes ou provas contra o Bolsonaro na tentativa dele de dar o golpe de Estado. Não, porque de fato não tem. Não existe uma assinatura do Bolsonaro, não existe uma ordem direta. Mas o que nós temos? A minuta do Torres tentando dar um golpe de Estado, outras ações em paralelo, empresários, militares, Braga Neto, militares que eu falo, Braga Neto, o Heleno, tentando motivar ou convencer o Bolsonaro a tanto. E algumas ações pensadas para que isso ocorra, mas nada vindo direto do Bolsonaro. Mas isso não importa, porque o líder de toda essa estrutura era o Bolsonaro. O que o Alexandre de Moraes está fazendo é aquela configuração que nós aqui no canal estamos dizendo há muito tempo e que a própria Polícia Federal já deve fazer aí mais de ano também colocou. A existência de uma estrutura de ataque institucional, que nesse caso o Alexandre de Moraes está falando uma estrutura para dar um golpe de Estado. Só que não era limitá-lo somente ao golpe de Estado, a gente sabe disso, porque o Bolsonaro desde o início montou dentro do Palácio do Planalto uma organização criminosa chefiada por ele para atacar e desacreditar adversários políticos e também instituições da República. O gabinete do ódio era isso, atrelado às milícias digitais. Então você tinha um alvo determinado, como no caso a Joyce Hasselman. Por exemplo, o gabinete do ódio e as milícias digitais iam lá e atacavam a Joyce. Depois, nós tivemos toda a história da pandemia e como as milícias digitais, incluindo até mesmo segmentos da imprensa como a Jovem Pan, propagavam notícias falsas para beneficiar o Bolsonaro, afrouxando assim o distanciamento social e colocando as pessoas em risco. Depois nós tivemos os ataques contra as urnas, os ataques contra o TSE, contra o STF, tudo isso muito estruturado, tendo agentes públicos, como assessores de Bolsonaro, como Tércio Arnold, a BIM paralela atuando para conseguir informações, o Mauro Cid mandando mensagem para os militares, falando para eles viralizarem, Bolsonaro lá com o Meir Nigri também mandando mensagem para eles viralizarem, incentivos e financiamento privado, tudo isso atuando de modo único, com núcleos, para atacar as instituições. Carla Zambelli trazendo o hacker de Araraquara para invadir os sites do TSE, tudo isso de modo orgânico e organizado. E aí que está a questão. O Alexandre de Moraes, vendo isso, ele foi muito esperto. Porque toda organização, pessoal, possui um objetivo. Toda organização. No caso, essa organização era atacar as instituições republicanas, levando descrédito institucional. Muito simples. E aí o que ele fez? O Alexandre de Moraes sabe que o Bolsonaro não deu a ordem. Por quê? Porque o Bolsonaro fazia falas dúbias. Olha, vocês têm que fazer alguma coisa. E o que seria esse fazer alguma coisa? Qualquer coisa. Pode ser entregar uma obra? Pode.
Pode ser um bloqueio das rodovias, como o Anderson Torres fez? Pode. Pode ser uma minuta, como o do Felipe Martins? Pode. E o interessante disso tudo, pessoal, é que havia até questões do exterior. Por que o Felipe Martins está preso? O Felipe Martins está preso porque ele era o elo entre Bolsonaro e o Steve Bannon. E o Moraes sabe de tudo isso. E o Moraes sabe também que o Bolsonaro não queria dar golpe e muito menos tinha perfil para dar golpe. Ele sabe. Porque se o Bolsonaro quisesse ter dado golpe, ele teria falado, vamos lá, vamos fazer isso, só que o Bolsonaro não falou. Então, para pegar o Bolsonaro, é necessário colocá-lo e enquadrá-lo como chefe de uma organização criminosa. E por quê? Porque ele sabia de tudo. O Bolsonaro sabia da atuação de cada um desses agentes. Ele perdeu o controle em determinado momento. Ele perdeu o controle. Mas ele sabia tudo o que acontecia. Então ele sabia que o Heleno estava querendo colocar espiões, agentes infiltrados nas campanhas dos seus adversários. Bolsonaro sabia que o Mauro Cid vendeu as joias no exterior. Ele sabe disso. Bolsonaro sabia que Mauro Cid também tentou ou falsificou o certificado de imunização dele e da filha, o que dá corrupção de menores. Bolsonaro sabia também da minuta do Anderson Torres. Bolsonaro sabia também do bloqueio das estradas. Ele sabia de tudo. E ele deixava tudo fluir ao invés de impedir. Ele poderia ter impedido o funcionamento da organização, mas ele não quis. E ele se beneficiou disso, porque houve o certificado de vacinação falso, houve a venda do relógio. Então ele sabia de tudo e a reunião que ele teve com os ministros mostra isso. Portanto, Bolsonaro vai sim ser condenado e apontado como chefe de organização criminosa. Tudo isso, pessoal, com a motivação de não ser preso. Isso tem que ficar claro. O Bruno Bogossian da Folha de São Paulo finalmente entendeu isso. Todos os descréditos que Bolsonaro fez contra o STF, contra o TSE, era para tentar se proteger e escapar da prisão. É irônico que depois de tudo isso, exatamente esse descrédito, essa estrutura que vai levar o Bolsonaro para ser preso. Porque o Bolsonaro ele atacava o processo de votação para levantar suspeitas, para dizer depois, olha, me prejudicaram, deliberadamente me prejudicaram, querem me prender. Querem me tirar do jogo. Então já me tiraram do jogo, já na mão grande tiraram a minha vitória e agora querem me prender. É a narrativa do perseguido, que Bolsonaro também vai colocar contra o Alexandre de Moraes. Bolsonaro vai falar o seguinte, olha, o Moraes ele não tinha condição de me julgar, porque ele era envolvido nessa história toda. Porque nós citamos o Alexandre de Moraes. Ou melhor, ele fazia parte, o plano do golpismo envolvia o Moraes. E o Bolsonaro vai usar essa linha de argumentação. Por isso que há o risco da suspeição de Alexandre de Moraes. O que, se Moraes for por esse lado, não vai ter. Pelo que acontece? Quando você tem um juiz, ele não pode estar envolvido psicologicamente, emocionalmente, dentro daquele julgamento. Porque ele não teria condições de ser imparcial. O Alexandre de Moraes, ele é citado várias vezes no processo do golpismo, inclusive com prisão, morte, várias coisas. Então o que aconteceu? O Bolsonaro solicitou a suspeição do Alexandre de Moraes para que ele se coloque como sendo suspeito para julgar o caso e todas as ações tomadas pelo Alexandre de Moraes serão consideradas nulas. Nesse momento não dá para o Alexandre de Moraes ser declarado suspeito, porque não tem nem julgamento aberto. Nós estamos ainda no processo de investigação. Mas, se o Alexandre de Moraes for por essa linha que ele está adotando agora, não vai dar para o Bolsonaro falar que que o Alexandre de Moraes está tentando atuar de um modo suspeito. Por quê? Porque o Moraes, ele não vai tentar, ele não está indo pela via de um golpe de Estado. Mas ele vai no caminho da existência dessa estrutura, da existência de uma organização criminosa que atacava as instituições. Desse modo, ele descarta aquela história de prendê-lo, de decapitá-lo, porque ele coloca que essa estrutura queria atacar as instituições. E atacava o TSE e o STF mirando ele. Mas não era um ataque a ele, Moraes Pessoa. Não, era um ataque ao STF, ao TSE. Então assim ele consegue muito bem fugir da suspeição. O que Moraes teve de percepção nesse caso foi muito inteligente. Foi muito astuto, foi esperto. E isso vai simplesmente ser fatal para Bolsonaro. Não vai ter como Bolsonaro escapar. Não vai ser possível, se o Moraes continuar dessa forma, encontrar qualquer filigrama, qualquer coisa para fugir. Não vai dar. Bolsonaro simplesmente já era, porque Alexandre de Moraes é muito mais inteligente do que o Bolsonaro.
Se bem que até aquele Minion ali atrás é mais inteligente que o Bolsonaro.